Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 21, versículos 5 a 11, Jesus nos fala sobre o fim dos tempos. Inicialmente no Evangelho, estavam ali admirando, a beleza do templo, contemplando aquela obra, aquela arquitetura do templo. E então Jesus se dirige a eles dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Inclusive, ele estava ali prevendo a destruição do Templo de Jerusalém, que foi o que aconteceu 40 anos depois, quando o Templo de Jerusalém foi quase que completamente destruído. Permaneceu apenas uma última parede que nós conhecemos como Muro das Lamentações, Muro da Lamentação. E pode ser que, por conta desta destruição do templo, aqueles primeiros cristãos que conviveram ali naquele tempo de Jesus pudessem achar que essa destruição, do jeito que foi, era um sinal do fim dos tempos. Eles poderiam pensar que fosse um sinal do fim dos tempos, afinal de contas, o templo era uma obra grandiosa, uma referência construída ali em Jerusalém. Por isso, Jesus diz que não, apesar de que isso iria acontecer, não ia sobrar pedra sobre pedra, ainda não era o sinal do fim dos tempos. E então Jesus prossegue dizendo outros sinais, outras coisas que aconteceriam com a igreja, como, por exemplo, as perseguições, as guerras, os conflitos, as revoluções. Então, Jesus ele abre o horizonte, Não só iria acontecer ali no templo, como aconteceu a destruição, mas é algo que vem desde sempre e vai continuar acontecendo, essas perseguições à igreja. Porque nós sabemos, se perseguiram o próprio Jesus, também perseguirão a sua igreja. E isso é um fato recorrente na história bimilenar da igreja, essas perseguições. Porém, dito isso, Jesus também diz que, ainda assim, todos esses sinais não são sinais do fim dos tempos. Porém, então, ele revela quais são, então, os sinais dos fim dos tempos. E ele diz que acontecerão grandes sinais nos céus, ou seja, o abalo cósmico, grandes sinais nos céus, e serão precedidos de uma grande tribulação. Então, os abalos cósmicos e a grande tribulação serão os grandes sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus. Esses sinais vão dizer para nós que está na iminência do fim dos tempos, o dia em que o justo juiz virá para julgar a todos, Mas o que nós não podemos nos limitar é nós pensarmos que esses abalos, esta grande tribulação, que essa grande tribulação, inclusive, não é a perseguição, porque a perseguição à igreja vai acontecer ali no intermediário, que está acontecendo já e que irá acontecer. Essa grande tribulação tem mais a ver com, de certa forma, como o padre Paulo Ricardo disse, que vai ser como se a igreja fosse crucificada, assim como o seu divino Criador foi crucificado. Vai chegar um momento em que a igreja vão pensar que ela está deixando de existir. É mais nessa linha que será a grande tribulação. Então, dito isso, nós precisamos não nos limitar a estes sinais, gente. A gente não pode ficar pensando nos sinais. Será que isso é sinal de que vai acabar o mundo? Será que isso é o dia do julgamento? Será que nos ater aos sinais, sabe? Porque os sinais têm por finalidade, a finalidade última dos sinais é apontar para a segunda vinda de Jesus, o dia do julgamento. Nós temos que nos convertermos. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, o tempo da conversão. Nós estamos tendo a oportunidade de viver agora, antes de nós morrermos,
antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos dele. Essa é a nossa vocação, é nós nos unirmos a Cristo enquanto estamos aqui na terra, através da conversão, através das nossas mudanças de hábitos. Então nós vamos amando as vontades do Cristo, vamos deixando que ele transforme a nossa vida e vamos criando essa união. Então, assim, nós vamos estar preparados para a morte, nós vamos estar preparados para a sua segunda vinda. E essa segunda vinda há de vir. Então, nós não podemos nos limitar, né? Nós ficarmos ali retidos apenas procurando sinais. Será que isso aqui é um sinal do fim dos tempos? Não, a gente tem que aproveitar. Jesus quer nos ensinar aqui que nós temos que aproveitar o momento que estamos aqui na Terra, não aproveitar dessa forma mundana. Nós temos que aproveitar para nos unirmos a Ele, estarmos preparados para a segunda vinda, porque é para isso que nós fomos criados, gente, para criar um vínculo aqui com Ele, uma amizade, para sermos chamados amigos de Jesus aqui na terra, porque no dia do juízo, o dia que Ele vier para julgar os vivos e os mortos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aproveitado esse momento que Ele nos visita, né? Que nós tenhamos aproveitado essa oportunidade, esse tempo da misericórdia, para nos encontrarmos com o justo juiz. Amém.